Bom sábado. É um privilégio para mim estar aqui convosco. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi feito para passar aqui algumas horas com vocês ao longo desta semana. Prezados irmãos e irmãs, é para mim uma grande alegria poder partilhar aquilo que é a minha mensagem preferida, a justiça de Cristo. E por isso eu hoje estou muito feliz, de estar aqui, estou feliz pelo tema que nós vamos falar ao longo desta semana e também estou feliz por uma outra coisa. É que normalmente, quando eu estou a pregar, eu costumo ter um inimigo assim lá ao fundo da sala, que é um relógio. E hoje eu estou a olhar para ele e ele está a ser meu amigo porque são 10h40 naquele relógio. O que quer dizer que estou à vontade, não é? 10h40 e não é bem cedo. Bom, irmãos, nós durante esta semana vamos fazer uma viagem juntos. Eu não sei se vocês gostam de viajar. Eu particularmente gosto de viajar. Deus tem-me dado a oportunidade de viajar frequentemente. No entanto, esta viagem não é uma viagem física. É antes uma viagem espiritual. Ao longo desta semana nós vamos ver aquilo que para mim é o maior mapa que existe na Bíblia. E para mim esse mapa encontra-se no santuário. Sabem que eu acredito plenamente que o santuário, a sua mensagem principal, não era os rituais que lá se passavam, não era para o povo de Israel há milhares de anos atrás. Eu acredito que a principal mensagem do santuário é para mim hoje. Porque foi através desta mensagem que o Senhor mudou a minha vida. E ao longo desta semana eu gostaria de partilhar convosco também como o Senhor mudou a minha vida. Bom, nós vamos olhar para o santuário como um caminho espiritual. Vamos olhar para o santuário como algo que nos quer ensinar alguma coisa, nomeadamente o que é o Evangelho da salvação. Muitas vezes nós passamos muito tempo, já somos cristãos há muitos anos, mas ainda não entendemos o Evangelho da salvação. O plano que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus quer fazer várias coisas na nossa vida. E isto é o que está representado exatamente aqui no santuário. O Senhor quer fazer algo na minha vida. E ao longo de vários anos, eu descobri que o único que estava a impedir a ação de Deus na minha vida, sabem quem era? Não era outra pessoa, não era as hostes do mal, não era Satanás. O único que está e estava a impedir a ação de Deus na minha vida era eu. E por isso eu lutei com o Senhor vários anos para o Senhor me dizer: Senhor, por favor, o que é que eu tenho que fazer para que tu possas agir na minha vida? E era precisamente isto que eu queria partilhar convosco. Bom, nós vamos focar em dois principais temas. Primeiro, que tudo no santuário representa a Cristo. Acreditam nisto? Sim? Tudo no santuário representa Cristo. No entanto, eu queria ir para além disso. Eu também acredito que tudo no santuário representa a minha vida espiritual. Tá bom? Então vamos lá ver. Nós vamos começar a olhar para aqui, para o santuário, como algo que está à parte do mundo lá fora.
Ok? Então, quando eu entro no santuário, e a entrada era aqui como está no ecrã do lado esquerdo, não se vê que está cortado. Quando eu entro no santuário e eu estou a abandonar o quê? Estou a deixar o quê? O mundo lá fora, certo? Portanto, nós estamos a fazer o quê? Uma alegoria, mas estamos a fazer uma representação. Então, se eu entro no santuário e eu olho, e qual é o primeiro objeto que eu vejo? É o altar do sacrifício. Muito bem. Então vamos tentar perceber o que é que tudo isto quer dizer. A seguir ao altar do sacrifício nós temos o quê? Está ali escrito, por isso não é muito difícil. Temos a pia, certo? Que tinha água. Se nós continuarmos a caminhar, temos um obstáculo, temos uma cortina, que era chamada de uma porta. E essa porta separa o quê? O pátio do lugar santo. E eu entro no lugar santo e o que é que eu tenho lá? 3 objetos. Do lado direito tenho as mesas dos pães asmos, do lado esquerdo tenho o candelabro, em frente tenho o quê? O altar do incenso. E depois tenho outra cortina, outra porta. E para lá dessa cortina, o que é que eu tenho? Tenho o lugar santíssimo. Qual é o objeto que lá está? Muito bem. Ok? Estamos prontos para estudar o santuário. Então nós acabamos de fazer o quê? Acabamos de fazer um caminho desde o mundo até ao lugar santíssimo. Certo? Isto tem um profundo significado espiritual. Nós vamos tentar perceber ao longo desta semana o que é que quer dizer. Está bem? Aceitam o desafio de embarcar nesta viagem comigo? Sim ou não? Sim? Vamos lá então. Jesus disse, eu sou o caminho. Certo? Então, se houver um caminho espiritual, é a proposta que eu estou a fazer. Há um caminho espiritual no santuário. Certo? Se houver um caminho, quem é que é esse caminho? É Cristo. Muito bem. Mas a Bíblia também diz, ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, do meu Rei, estão onde? No santuário. Então parece que realmente há um caminho no santuário, certo? E se esse caminho é Cristo, Cristo tem que lá estar representado. Concordam comigo? Muito bem. Em Salmos também diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, pergunta, concordam comigo que santuário é um mapa para um caminho? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim? Ok. Em Isaías também diz, e haverá uma estrada, um caminho que se chamará o quê? O caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Interessante isto, não é? A Bíblia está-nos aqui a falar de um caminho. Ela não é também diz exatamente a mesma coisa. Foi-me mostrado que o verdadeiro povo de Deus é o sal da terra e a luz do mundo. Deles requer Deus contínuo progresso no conhecimento da verdade e no quê? O que é que ela diz? No caminho da santidade. Então eles compreenderão a intromissão de Satanás e no poder de Deus onde resistir-lhe. Amém? Então, este caminho tem algo relacionado com a... O que é que diz? Com a santidade. Com a santifica. Ok. Então, para encerrarmos esta parte do caminho, vamos terminar com o apóstolo Paulo que nos diz o seguinte. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. O Paulo está a falar de quê? Alguém sabe? Está a falar de um sumo sacerdote que está a entrar num sítio. Está a falar de quê? Será que está a falar do santuário? O que é que vocês acham? Sim? Ok.
Então reparem no que ele diz. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Eu vou parar aqui um bocadinho, está bem? O que é que Paulo está aqui a dizer? Primeiro está a dizer que existe o que no santuário? Ainda estão aqui comigo vocês? Sim? Boa. Paulo está a dizer que no santuário existe um caminho. Sim ou não? Estamos todos em sintonia? Existe um caminho. Boa. Mas ele está a dizer que o significado deste caminho não foi descoberto por quem? Estou sozinho outra vez. Não foi descoberto por quem? Por aqueles que viveram na altura do tabernáculo, certo? É o que ele está a dizer ou não? Concordam comigo? Ele está a dizer assim, ora, existe um caminho no santuário, mas esse caminho não estava descoberto enquanto o santuário existiu aqui nesta terra. Isto não é estranho? Não acham que isto é estranho? No entanto, ele diz que este caminho é uma alegoria para o tempo presente. O que é que isto quer dizer? Que o verdadeiro ensinamento do caminho do santuário, que não foi descoberto lá no passado, é para ser descoberto quando? Hoje. A principal mensagem do santuário é para hoje nós o entendermos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar ao longo desta semana. Ellen White diz exatamente a mesma coisa nesta citação. Ela diz, como povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia e não devemos sossegar sem que entendamos claramente qual assunto? O do santuário, apresentado nas visões de Daniel e João. E agora reparem o que ela diz. Exatamente o que o apóstolo Paulo disse. E esse assunto verte muita luz sobre a nossa atitude e a nossa obra do passado. É isso que ela diz? Esta mensagem era para os judeus. É isso que ela diz? É isso que Paulo diz? Não. Este caminho do santuário é para nos mostrar o que é a nossa atitude atual e a nossa obra atual. Sabiam disto, irmãos? A mensagem do santuário é fundamental para nós hoje. Mas, afinal, o que é este caminho do santuário? Então, nós estávamos a dizer que tudo no santuário representa a Jesus. E é uma verdade. Por exemplo, hoje vamos nos concentrar no pátio. Amanhã vamos tentar entrar no lugar santo. Depois, na segunda e na terça, vamos descobrir o que é que o lugar santo tem para nos ensinar. Na quarta e na quinta vamos ver o que é o lugar santíssimo, o que é que isso representa na minha vida espiritual. E neste percurso, nós vamos compreender a doutrina mais importante da Bíblia. Essa doutrina é a justiça de Cristo. Todos já ouviram falar da justiça de Cristo? Eu, durante muitos anos, ouvia falar da justiça de Cristo, mas eu não sabia o que era. Nem sabia como obter a justiça de Cristo. Eu não sabia sequer que a justiça de Cristo tem duas partes. Não sabia que a justiça de Cristo pode ser imputada e comunicada. Não sabia o que é que isto quer dizer. E também não sabia o que é que o santuário tinha a ver com isto. No entanto, o santuário ensina-me 3 das principais doutrinas da Bíblia: a justificação pela fé, a santificação e a justiça de Cristo. E eu não sei se vocês estão prontos para ver o que é que o santuário nos tem para ensinar ao longo desta semana sobre este assunto. Mas, como eu estava a dizer, Cristo está representado em tudo.
nos dois objetos que estão no pátio, Cristo está representado. Quando João Batista viu a Jesus, o que é que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Desculpem, estava-se a referir a quê? Jesus estava vestido com um daqueles fatos de carnaval de cordeirinho, era isso? Porquê que ele disse isso de Jesus? Porquê? Já me abandonaram outra vez, vocês. Porquê que ele disse isto? O que é que ele estava a referir? Que Cristo era o quê? Era o cumprimento dos rituais do santuário. Ele era o verdadeiro Cordeiro. E ele era aquele que vinha fazer o quê? Morrer pelos nossos pecados. Todo aquele ritual era um símbolo para aquilo que iria acontecer. A morte de Cristo. Cristo era o verdadeiro Cordeiro. Então, onde no santuário era feita o sacrifício do Cordeiro? Eu quero desde já pedir desculpa a quem está em casa e a quem está nas câmaras, mas eu não consigo ficar parado quando estou a pregar. Eu gosto de dar, apertar-se para a frente. Mas o que é que eu estava a dizer? Onde era feito o sacrifício do Cordeiro? Era junto ao que objeto? Altar do sacrifício. Então, ali naquele altar está representado Cristo como Cordeiro. Concordam comigo? Sim? Ok. A seguir temos a pia. O que é que estava dentro da pia? Água. Cristo disse, aquele que crê em mim nunca terá sede. Isto representa a água também, sim ou não? Para que é que servia aquela água? O sacerdote, que estava a assistir ao sacrifício, ele depois ia lá e fazia o quê naquela água? Lavava as mãos. Isto era um símbolo de quê? Purificação. Certo? Concordam? Ok. Então, este símbolo é um símbolo extraordinário. Purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Pelos méritos de quem nós somos perdoados? Cristo. Então, todos os objetos aqui, concordam comigo ou não? Todos os objetos aqui simbolizam a Cristo, sim ou não? Sim. No entanto, também simboliza a nossa caminhada espiritual. Como assim, Ruben? Como é que simboliza a minha caminhada espiritual? Ora bem, imaginem que eu estou no mundo e eu começo a sentir a voz do Espírito Santo a falar ao meu coração. E eu começo a entender que eu tenho um Salvador. E quero iniciar essa caminhada com esse Salvador. Quais são os primeiros passos então? Reparem bem. Diz aqui, declarou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então qual é o símbolo para o cristão? O altar de sacrifício. É acreditar o quê? Que Cristo é o meu? Queria-vos fazer uma pergunta. Não é este o primeiro passo do início da caminhada de um cristão? Não é esse o primeiro passo de alguém que quer caminhar com Cristo? É aceitar que Cristo é o seu Salvador? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim. Então o que é que o altar de sacrifício representa na minha vida espiritual? Representa eu aceitar que Cristo é o meu Salvador. Que aquele sacrifício que Ele fez há 2000 anos atrás naquela cruz é o único evento que permite eu ter a esperança da vida eterna. Amém? Mas então, por que é que a seguir nós temos a água? Qual é a reação daquele que aceita Cristo e quer caminhar com Ele? Conhecem a história que está aqui em Atos capítulo 8? O etíope, o eunuco, Filipe falou com ele e ele aceitou Cristo como seu Salvador. O que é que ele disse a Filipe? Filipe, está aqui água.
O que me impede de ser... É interessante, não é? Porque esta pia representa aquilo que eu faço depois de aceitar Cristo como Salvador. O que é que eu faço? Eu quero o quê? Ser batizado. Sabem que o batismo é o fim de uma caminhada ou o início de uma caminhada? O que é que vocês acham? Então, aqui no pátio, o santuário está-me a ensinar o quê? A minha conversão, a minha entrega a Cristo. Concordam comigo? Está representado eu acreditar que Cristo é o meu Salvador e que quero iniciar uma caminhada através do... Através do quê? Batismo. Concordam comigo? Sim? Estamos bem até aqui? Vamos continuar? Mas também representa, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés. Sabem que existe uma cerimónia que Cristo instituiu, que não é o batismo, mas que é quase uma renovação de batismo. Como é que se chama essa cerimónia? Santa Ceia. E o símbolo da água está em que parte? No quê? É o meu renovar desta aliança. Então, nós temos aqui no pátio algo de extraordinário. Aqui no pátio eu aceito várias coisas. Eu aceito não só que Cristo é o meu Salvador, mas também aceito que pelos seus méritos, o que é que pode acontecer aos meus pecados? O que é que pode acontecer? Podem ser perdoados. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero muito que os meus pecados sejam perdoados. Resumindo o que nós estamos a dizer, e este simbolizo do pátio, Cristo se deu como sacrifício expiatório para a salvação de um mundo perdido. Ele foi tratado como nós merecemos, a fim de podermos ser tratados como Ele merece. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, a fim de podermos receber o quê? A vida que lhe pertencia. Irmãos, se não fosse a morte de Cristo na cruz, nós não estávamos aqui a fazer nada. Valia a pena estarmos aqui se Cristo não tivesse morrido? Não. É esse evento que nos permite ter a esperança da vida eterna. Ora, aqui no pátio também está representada uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. E para nós entendermos qual é a relação da cruz, da água, da nossa conversão, com essa doutrina, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 18. E vamos ver aqui uma história que nós aprendemos desde criancinhas. E vocês vão reparar ao longo desta semana que vamos ver uma outra história que nós sabemos desde criança, mas se calhar há um ou outro pormenor que nós não reparamos. Esta história começa no versículo 9 e vai até o versículo 14. E que história é esta? É do fariseu e do publicano. Dois homens bem diferentes, certo? Um doutor da lei, um fariseu, um líder político, um líder religioso. E do outro lado um homem, um publicano, que era era um cobrador de impostos, um traidor. Não só era um traidor, como ele era considerado o mais baixo que um judeu podia chegar. Ok? Se vendeu ao inimigo e estava a cobrar impostos para o inimigo. Ora, nós temos aqui um exemplo de dois homens muito diferentes. E os dois estão a fazer exatamente a mesma coisa. O que é que eles estão? Estão no mesmo lugar, que é o templo,
a fazer a mesma coisa. O que é que estão a fazer? A orar. Muito bem. Um está a orar o quê? Obrigado, Senhor, porque eu sou aqui o primeiro ancião, sou o mais espiritual que existe nesta igreja, sou um ser muito abençoado por ti, guardo todos os teus mandamentos, faço toda a tua vontade e obrigada que eu não sou como este que está aqui ao meu lado, que é um pecador. Foi isso que ele disse ou não foi? Foi. O pecador que estava lá ao lado também estava a orar. E esse pecador disse o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Qual destes dois é que nós somos? Qual destes dois é que nós somos? Agora, este homem tinha noção que era pecador ou não tinha? Tinha. Foi lá pedir o quê? O que é que ele estava especificamente a pedir ao Senhor? O que é que ele estava a pedir? Por favor, perdoa-me. Certo? Ora, isto é muito interessante. Sabem porquê? Porque ao mesmo tempo que ele está a dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, Cristo conclui a história com um versículo muito interessante. Porque ele disse assim, digo-vos, este desceu justificado para a sua casa e não o outro. Não sei se vocês acham aqui alguma coisa estranha, mas eu quando olhei para este versículo, depois de ter estudado o santuário, eu achei isto estranho. Sabem porquê? Porque ele foi pedir o quê? Perdão. Então eu estava à espera que Cristo dissesse que ele foi o quê? Perdoado. Mas Cristo não disse que ele foi perdoado. Disse que ele foi justificado. E eu fiquei um bocado confuso. Então espera lá. Ele vai pedir perdão e sai de lá justificado. Sabem, é que eu não sabia o que era a justificação pela fé. Quando o pecador é aquele homem, ou cada um de nós, quando o pecador penitente, arrependido perante Deus, discerne o que é? O sacrifício de Cristo, a expiação de Cristo por ele, aceita esse sacrifício como a única esperança nesta vida e na vindoura, o que é que acontece? Seus pecados são perdoados. Isto é a justificação pela fé. O perdão e a justificação são uma e a mesma coisa. Sabiam isto, irmão? A justificação é o perdão absoluto e completo do pecado. No momento em que um pecador aceita a Cristo pela fé, é perdoado. E a justiça de Cristo é-lhe imputada. E ele não mais duvida da graça perdoadora de Deus. Ora, quando eu olhei para este versículo de Lucas, em que Cristo diz, ele foi pedir perdão e saiu de lá justificado, e quando eu li este texto eu percebi, sabem o quê? Que a justificação e o perdão são o quê? A mesma coisa. Ser justificado quer dizer o quê? Que eu estou perdoado. E isso é feito pela fé porquê? Porque eu peço perdão, porque eu o quê? Acredito que o quê? Pergunta difícil? Eu peço perdão porquê? Porque eu acredito que posso ser perdoado pelos méritos de Cristo. Certo ou errado? Eu iria pedir perdão se eu achasse que Deus não me pode perdoar. Então, por isso é que eu sou perdoado pela fé. É incrível, não é? Não preciso de ir caminhar até um templo distante. Não preciso subir nenhuma escada de joelhos. Não preciso me flagelar com um chicote. O perdão dos pecados é pela fé
nos méritos de Cristo. Amém? Bom, então se a justificação e o perdão é a mesma coisa, o que é que nós podemos aprender com isto? Eu queria apresentar agora 2 conceitos que vão ser fundamentais para nós percebermos o resto da semana, está bem? O primeiro conceito é este que se encontra em Romanos, capítulo 3, e diz assim: a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, ou seja, o perdão de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, certo? Para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo o quê? Sendo perdoados, ou seja, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus pôs por propiciação pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça para a remissão dos pecados passados mediante a tolerância de Deus. Não sei se vocês repararam, mas o apóstolo Paulo acabou de dizer nestes versículos tudo o que vimos até aqui, certo? Acabou de dizer que a justiça, que a justificação e o perdão são a mesma coisa, somos justificados, somos perdoados, e que isso é mediante a graça de Deus e a redenção que há em Jesus Cristo. Mas, agora isto é muito importante. Paulo diz que a remissão são dos pecados passados. Perceberam o que eu quis dizer? Nós esta semana estamos a estudar a obra de vários reformadores. Uma das maiores lutas dos reformadores foi a venda de indulgências. Eu tenho uma indulgência em casa, sabiam? Eu tenho uma indulgência em casa. Autêntica. Do século passado. Eu gosto de colecionar objetos de importância religiosa, de importância da história da religião. Eu sou apaixonado pela história da religião. E eu já precisei de mostrar a alguém que indulgências são reais. Então eu tenho uma para mostrar. Assinada pelo Papa da altura. Mas vocês sabem que chegaram a vender indulgências a perdoar pecados futuros? Havia uma indulgência que dava perdão para os próximos 3 meses. Ou seja, durante 3 meses a pessoa podia fazer o quê? O que quisesse, que já estava perdoado em antecedência. Isto é exatamente o que Paulo está a dizer, não é? O que é que Paulo está a dizer? Que o perdão dos pecados é para quê? Então, eu vou-vos dizer uma coisa e eu quero que vocês, no final da semana, confirmem se isto é verdade ou não. Pode ser? Então, no pátio, Deus quer solucionar o nosso passado. No lugar santo, Deus quer solucionar o nosso presente. No lugar santíssimo, Deus quer solucionar o nosso futuro. Perceberam o que eu disse? No final da semana, vocês têm que me dizer se isto é verdade ou não. Pátio, passado. Lugar santo, presente. Lugar santíssimo, futuro. Estamos combinados? Sim? Ok. Então, agora nós estamos a ver que o perdão é para os nossos pecados passados. E está representado no pátio, sim ou não? Porquê? Está lá o cordeiro que perdoa, está lá a água que purifica. Isto é um símbolo para quê? Para o perdão dos nossos pecados. Para a justificação pela fé. Certo? Concordam comigo? Não, pelo menos o passado estamos de acordo, certo? Ok. Então o que é a justificação pela fé? É obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante. Isto é um teste para o que andamos a estudar até aqui. O que é que isto quer dizer? Não basta nós lermos, eu até posso saber de cor, eu tenho que saber o que é que quer dizer. O que é a justificação pela fé?
É obra de Deus em lançar a glória do homem no chão e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer. Porquê? A pergunta é muito simples. Posso eu perdoar os meus pecados? Sim ou não? Não. A justificação pela fé é Deus a dizer ao homem: olha, tu tens um problema. Esse problema é que tu és um pecador. O teu passado está cheio de pecados. E não há nada que tu possas fazer para solucionar esse perdão. Só há uma solução. Qual é a solução? Qual é a solução? Cristo é a solução. Então, eu pela fé vou perante o Senhor e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Por favor, perdoa-me. E o que é que o Senhor faz? Então, a justificação pela fé é o perdão pela fé. Nós somos perdoados porque nós acreditamos que Deus pode perdoar os nossos pecados. E por isso, nós vamos perante Ele e suplicamos o perdão. Eu quero fazer uma pergunta muito importante. O perdão está disponível para todos, sim ou não? São todos perdoados, sim ou não? Eu ouvi as duas respostas, fiquei com medo. São todos perdoados, sim ou não? Não. Quem é que é perdoado? Aquele que acredita e pede? Então vou fazer uma pergunta muito difícil. O perdão depende de Deus ou de mim? Pois é. Deus está pronto a dar o perdão a quem? A todos. Cristo morreu por toda a humanidade. Todos. Mas eu só sou perdoado se eu aceitar o desafio de Deus de confiar nele pela fé e pedir perdão. Certo ou errado? Certo. Como nós vamos ver, não é só no perdão que isto acontece, é em outras coisas. Mas resumindo, e o meu inimigo já está ali a olhar para mim, não é? Tenho que terminar. Resumindo, a justificação pela fé, ou seja, o perdão pela fé, é a justiça imputada. Não vamos ver o que é isto hoje, vamos ver o que é amanhã, está bem? Amanhã vamos ver o que é que quer dizer a justiça ser imputada. Ela é uma obra 100% de Deus, certo ou errado? Certo. Envolve o sacrifício de Jesus na cruz e o perdão pelos méritos de Cristo. No entanto, tem pré-requisitos. Alguém sabe o que é um pré-requisito? É algo que eu tenho que fazer para que alguma coisa aconteça. Certo? Eu, quando entrei na universidade, eu tive de ter pré-requisitos. Tinha que ter o 12º completo e tinha que ter 2 exames nacionais. Senão eu entrava na universidade, sim ou não? Isto deu-me algum benefício na universidade? É só para entrar na universidade. Agora, para o perdão existem 2 pré-requisitos. E esses pré-requisitos estavam lá. Lembram-se? Naquele publicano? O que é que ele fez? Primeiro, ele estava arrependido. E segundo ele, pediu perdão. E esses são os pré-requisitos. Eu queria terminar com algo que eu vou fazer ao longo da semana. Cada dia vou partilhar um bocadinho da minha história, pode ser? E eu descobri isto de uma forma difícil. Esta é a minha mãe. Há 45 anos atrás. Ela tinha 21 anos e estava grávida. E eu quero vos dizer que a minha experiência com Deus começou antes de eu nascer. A minha mãe tinha o hábito, e eu quero dizer isto com carinho, a minha mãe tinha o hábito de ler a Bíblia para mim quando eu estava na sua barriga. Irmãos, eu não quero menosprezar nada nem ninguém, mas é um privilégio nascer num lar cristão.
é um privilégio nascer num lar adventista. Muitas vezes, e durante a maior parte da minha vida, isso não me dizia nada. Mas agora eu compreendo que foi muito importante. Eu cresci, este era o nosso lar, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, eu estou ali em baixo, e eu era uma criança que ficava doente muitas vezes. Tinha bronquite asmática, estava sempre, regularmente, com muita febre, com várias vezes de cama. No entanto, houve um acontecimento quando eu teria, não sei muito bem a idade, mas talvez entre os 6 e os 10 anos, que me marcou até hoje. E esse acontecimento foi numa dessas noites em que eu estava com quase 40 graus de febre, em que a minha mãe estava a tentar baixar a febre, colocando uns paninhos aqui, não é? Na testa, no peito, para ver se a febre acalmava. E eu estava tão cansado, com tanta vontade de dormir, mas a febre não me deixava. Então, eu disse à minha mãe: "Oh mãe, por favor, faz uma oração para ver se Deus me ajuda a baixar a febre, a ficar melhor e a adormecer." Ora, eu não me lembro porque é que eu disse isso à minha mãe, mas eu disse. Então a minha mãe começou a orar e fez exatamente isso. No outro dia, eu estava um bocado confuso. E eu perguntei à minha mãe: "Oh mãe, o que é que aconteceu ontem?" Eu lembro que eu estava com muita febre, que não conseguia adormecer. Lembro que tu começaste a fazer uma oração, mas depois não me lembro mais nada. Sabem o que é que a minha mãe disse? Que quando terminou a oração, eu estava sem febre e estava a dormir. Ora, isto pode parecer um milagre muito pequenino, mas o que é certo é que, por causa deste milagre, até hoje, eu nunca tive coragem de deixar de orar. Porque eu percebi que a oração é fundamental na nossa vida. E ao longo desta semana vamos perceber algumas coisas interessantes. Eu batizei-me quando tinha 12 anos, está aqui, fotografia, mas a partir daqui a minha vida começou a descarrilar um bocadinho, pode ser? E eu comecei a ter vários vícios na minha vida. Eu fiquei viciado em jogos de computador, os quais eu jogava frequentemente 8 horas por dia. Eu fiquei viciado em ficção, em cinema. Eu tinha uma coleção gigante de cinema. Por vezes passava a noite inteira, até às 6 da manhã, a ver cinema. E não só, outras coisas. Mas houve um vício que me assolou durante os meus anos finais da adolescência e meus inícios da juventude, dos quais eu tinha a maior vergonha do mundo. Um vício do qual eu carreguei esse fardo muitos anos. Que era o vício da pornografia. E o que é que acontece? Acontece que, já casado, Deus fez um milagre na minha vida. Deus, e eu com a minha mulher e com muita oração, o Senhor arrancou esse vício da minha vida. No entanto, eu sentia que eu era indigno por causa disso. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Até que um dia eu estou a ler um livro, alguns anos mais tarde. Já agora eu recomendo, não é? Estamos a falar, na bocado falaram do Andrews, um dos outros pioneiros da igreja foi o Logborough. Foi o primeiro historiador da igreja. E ele escreveu um livro chamado O Grande Movimento Adventista, onde ele conta a história da igreja. Ele passou anos com Ellen White e com Tiago White a fazer viagens missionárias e a pregar por todos os Estados Unidos. Ele assistiu a dezenas de visões de Ellen White. E ele contou uma história
que me abriu os olhos ao que significa verdadeiramente a justificação pela fé, ao perdão dos pecados. Num desses viagens missionárias, Ellen White estava numa igreja a pregar. E aconteceu mais que uma vez ela entrar em visão durante a pregação, sabiam? Chegou a acontecer ela pegar na sua Bíblia, entrar em visão, pegar na sua Bíblia, descer da plataforma, ir à frente de uma pessoa, citar um versículo bíblico. Sabem o que era aquilo? Deus tinha uma mensagem específica para quem, sabem? Para aquela pessoa. E isto aconteceu. Acontece que um desses dias ela estava a pregar e um senhor entrou, sentou-se na última fila, bem lá atrás. Aquele senhor tinha um problema. Ele queria muito ouvir a mensagem de Ellen White, mas ele achava que era indigno de entrar na igreja por causa do seu passado. E ele cometeu um pecado 30 anos antes que o assombrava até aquele dia. E por isso ele hesitava em entrar sequer na igreja. Mas naquele dia ele disse, não, eu quero saber o que ela tem para dizer. Sentou-se lá no último banco. E Ellen White estava a pregar. E Ellen White entrou em visão. E Ellen White começou a descer as escadas. E começou a caminhar, a caminhar, a caminhar, até chegar à última fila. E depois foi e parou em frente de quem? Desse homem. Eu tento imaginar o que é que passou na mente daquele homem. Aquele homem provavelmente pensou, chegou o momento. Deus vai me castigar. Deus vai revelar o meu passado. Toda a gente vai saber aquilo que eu fiz. E de facto, Deus tinha uma mensagem para aquele homem. E a pergunta foi, lembras-te daquele pecado que tu cometeste há 30 anos? Se houvesse um buraco, naquele momento aquele homem fugia para aquele buraco. Mas de seguida a mensagem de Deus foi, eu já te perdoei há 30 anos atrás. Aquela mensagem não foi só para aquele homem. Foi também para mim. Sabem porquê? Não interessa o que tu já fizeste no passado. Não interessa qual foi o teu pecado. Não interessa quão baixo tu descestes. Não interessa as mentiras que tu e que eu preferimos. Não interessa as coisas más que nós vimos, as coisas más que nós fizemos, porque Deus quer perdoar todos esses pecados. E há uma oração, irmãos. Por vezes nós temos que batalhar com o Senhor durante anos, mas há uma oração que é sempre respondida imediatamente. Essa oração é de um pecador arrependido. Amém? Aquele publicano foi lá. O que é que o Senhor disse? Ele saiu da porta o quê? Já estava justificado. Já estava perdoado. Esta promessa não era só para ele. Esta promessa é para mim. Esta promessa é para cada um de nós. Amém? O Senhor quer nos purificar. Nós temos que aprender a confiar nas promessas da Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Para esperar 30 anos para te perdoar? Não. E Ele é justo para perdoar todos. Não é 1%. Não é 50% nem 99%. São todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Amém? Naquele momento, aquele homem
sentiu uma das maiores alegrias da sua vida. Mas com esta história eu também senti. Há uma inexprimível paz, uma inexprimível alegria e repouso na consciência dos pecados perdoados. É verdade. A justificação pela fé envolve o arrependimento e a confissão, mas também envolve, pela fé, e eu aceitar o quê? Que Cristo perdoou os meus pecados. Amém? Mas o caminho não termina aqui. A justificação pela fé está representada no pátio. Irmãos, a nossa caminhada espiritual não pode só estar na solução para o nosso passado. Nós precisamos também de solucionar o nosso presente e o nosso futuro. É isso que nós vamos começar a ver amanhã. Que o Senhor nos abençoe. Amém.